Maconha? Maconha é coisa de favelado, de bandido. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Felipe Bregunço e esse é um Não É Bem Assim. E essa é a Sheila, minha espinha gigantesca que resolveu surgir exatamente na hora de gravar vídeo. Brincadeira, ela não é Sheila não, e nem isso é importante. Mas eu esqueci de gravar a introdução no começo do vídeo, então ele vai ficar meio diferente do resto do vídeo que vocês vão ver agora, que a gente vai falar sobre maconha. A gente precisa falar sobre esse tema e deixar de lado esse bando de preconceito que se criou em torno de tudo isso. Só um rápido aviso. A gente precisa derrubar o tabu e falar sobre maconha, mas sem demagogia ou falso moralismo. E não dá pra me chamar de maconheira, porque eu tentei fumar 2 vezes, uma eu queimei o dedo e na outra eu engasguei. Então, comigo, não cola. Aqui tudo é baseado em fatos e pesquisas. Se você acha que maconha é coisa de favelado, que ela surgiu nos morros do Rio de Janeiro, você tá redondamente enganado. Os primeiros relatos de maconha na história são de 27 mil anos antes de Cristo. Ela não era considerada essa droga do terror como ela é hoje em dia. Muito pelo contrário. Ela surgiu no Afeganistão e ela também era utilizada na Índia. Não só nos rituais, mas como em medicamentos. E a gente corta para 29 mil anos depois e ainda existe tabu para estudar os benefícios da cannabis no Brasil. Na mitologia, a maconha era a comida preferida de Shiva, o deus hindu. Dizem também que Buda, antes de alcançar a iluminação, ficou 6 dias apenas comendo a semente de maconha. Mas os derivados da maconha vão muito além de medicamentos. A nossa história brasileira, por incrível que pareça, está totalmente atrelada à maconha. Quando Pedro Álvares Cabral invadiu o Brasil em 1500, isso mesmo, invadiu, não descobriu. Ou achamento, invasão, né? Porque afinal já existiam 8 milhões de indígenas por aqui, não dá pra gente dizer que ele achou. Mas isso é um tema para outro vídeo. Quando as caravelas que traziam ele e a turma dele pro Brasil vieram pra cá, as velas e as cordas que eram feitas, todas elas tinham como base a fibra de maconha. Os romanos e os gregos usavam para fabricar tecido, corda, palito e óleos. E o mais paradoxal é que a primeira Bíblia que foi impressa, ela foi feita com o papel do cânhamo, maconha, que é conhecido como a Bíblia de Gutenberg. O primeiro documento proibido a maconha no Brasil foi da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ele é datado de 1830. Isso é só pra gente ambientar a história, né? A gente vem pro século XXI e a guerra às drogas, e uma guerra que a gente sabe que a gente não tá ganhando, uma vez que no avião presidencial tinham 39 quilos de cocaína. A maconha, como a gente conhece hoje em dia, como a grande vilã, como a destruidora nacional, como a mosca do cocô do cavalo do bandido, o verdadeiro fim do mundo, é um reflexo de uma equação tosca de preconceito racial, religioso e xenofobia. Portugal investiu alto na plantação de marihuana no Brasil, mas a narrativa que se estabeleceu foi que a planta foi trazida por africanos escravizados. Afinal, um branco europeu jamais assumiria isso. E uma vez que ela ficou marcada e associada a pobres, negros e indígenas, ela foi marginalizada. E daí foi só ladeira abaixo. Começaram a reprimir os rituais africanos e indígenas, jogaram tudo no mesmo balaio que eles rotulavam sempre como ou feitiçaria ou magia negra. E claro, impondo o moralismo judaico-cristão e protestante puritano. Tudo isso, somado ao processo de urbanização, foi um prato cheio para os grupos higienistas tirarem essas pessoas da capital e colocar longe dos grandes centros. E essas questões higienistas, elas não são um problema do final do século XIX. Está mais perto do que a gente imagina. E um projeto de lei aprovado pelo Senado em maio, da autoria do atual ministro da Cidadania, Osmar Terra, ele prevê internação involuntária de dependentes químicos. Ele muda vários pontos importantes no sistema de políticas públicas sobre drogas. Ele leva em consideração 2 tipos de internação dos dependentes químicos. A voluntária, feita com autorização dos dependentes, e a involuntária, quando a internação acontece sem o consentimento do dependente, a pedido da família ou responsável. Na falta de, o pedido pode ser feito por servidor público da área de saúde ou assistente social. E agora me diz, quem acha que um servidor da saúde ou da assistência social vai pedir internação de algum jovem usuário do Jardim Botânico ou do Leblon? Tempo para você pensar. Ninguém, né?
é a higienização da população de rua, tirar dos olhos dos outros o que a falta de políticas públicas não conseguiu resolver. Esse projeto aprovado pelo Senado, ele não define a quantidade que diferencia consumo próprio de tráfico de drogas. E aqui vale mais uma rápida avaliação sobre o recorte racial nessa situação. De acordo com o Infopen, o Sistema de Informação Estatístico do Sistema Penitenciário Brasileiro, passam de 700 mil o número de presos no Brasil. Mais de 61% são pretos ou pardos. E aí a gente vale lembrar que mais de 53% da população brasileira é preta ou parda. Ainda de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, em 2014, 75% dos encarcerados tinham ensino fundamental completo, um grande indicativo de baixa renda. Mais de 60% das mulheres e 25% dos homens presos respondem por tráfico de droga, que é a causa mais frequente para prisão para ambos os gêneros. E o STF entra nessa jogada com a apreciação do tema no segundo semestre desse ano. A Constituição por si só traz uma contradição sobre o uso de drogas, e de qualquer drogas. Porque na teoria, se você estiver andando com um cigarrinho de maconha, a gente está falando de uso próprio. E o uso próprio de qualquer droga não deveria ser criminalizado, porque como é previsto no artigo 1º da Constituição Federal, ele garante a todos a liberdade de ação, desde que não afetem bens ou interesse de outros. Ou seja, criminalizar o uso de droga de um usuário seria inconstitucional e não deveria acontecer. Mas a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Hoje, quem é pego fumando maconha ou usando qualquer outra droga passa por um filtro de subjetividade muito grande, porque no artigo 28 da Lei do Tóxicos, no segundo parágrafo da lei, nós temos a definição de como a pessoa será julgada. Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes criminais do agente. Ou seja, CEP, classe social e cor da pele. E esse processo é feito de uma forma que favorece muitos ruídos. O policial é quem faz a apreensão, o MP quem tipifica para oferecer a denúncia com base no que foi dito pelo policial e o juiz se baseia no que o MP disse baseado no que foi dito pelo policial e sentencia. Um levantamento do G1 de 2018, o percentual de detentos sem julgamento é de mais de 35,9%. E é aí que entra a definição do que o STF vai julgar. A quantidade que define quem é usuário ou quem é traficante. A partir daí, a gente vai ter ideia se o Brasil segue na linha de guerra às drogas, que a gente já entendeu que não dá certo e que a gente já perdeu, tratando o usuário como inimigo do Estado, e dando prisão e linchamento a essas pessoas, ou vai adotar programas em sintonia com a maior parte do mundo que compreende essa situação como uma questão de saúde pública e não de ameaça. Dá para a gente listar uma infinidade de países que já lidam com essa questão das drogas. Holanda, Bélgica, Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Uruguai, muitos países. É preciso entender a diferença entre proibição, descriminalização e legalização. A proibição, como o próprio nome diz, é proibido produzir, vender e portar qualquer droga em qualquer quantidade. É crime. Produção e venda dão cadeia. Supostamente o usuário tem uma pena menor, mas aí a gente entra na questão de toda aquela subjetividade e sabe que não é bem assim. Já a descriminalização, os usuários flagrados com pequenas quantidades de droga para uso pessoal e que sejam estabelecidos por lei ou algum regulamento, eles não recebem nenhuma punição. Em Portugal, por exemplo, é permitido que uma pessoa porte até 25 gramas de maconha. Quantias maiores que essas e vendê-las ainda é considerado crime. Diferente da nossa guerra às drogas, o foco nos países com a descriminalização não é criminalizar o usuário. A ideia é concentrar esforço na prevenção do combate à oferta. Em países como Portugal e a República Tcheca, Espanha, Itália, Colômbia e Equador e o próprio Uruguai aqui do lado, a descriminalização vale para pequenas quantidades de qualquer droga. O que no Brasil, o que o STF vai julgar agora no segundo semestre, também trata exatamente da descriminalização de todas as drogas.
Agora, a legalização é um outro assunto. O governo define as regras do comércio de cada droga. Tem restrição de idade, onde comprar e até horários específicos. Geralmente, quanto mais perigosa é a droga, mais rigoroso é o controle sobre ela. O que a gente pode falar também, que no Brasil jamais eu acho que isso vai ser discutido, pelo menos por um bom tempo, é sobre a política de redução de danos. Por definição, ela foca na prevenção aos danos e não a prevenção do uso de drogas. O que a gente quer falar sobre isso? O Estado opta por oferecer droga controlada aos usuários e assim ele impede que os usuários contraiam outros tipos de doença e também reduz o uso problemático da droga e também os problemas causados pelo tráfico de drogas. Mas vamos falar mais da maconha e menos de Estado. É importante a gente compreender a história e como a justiça do nosso país vê esse tema, mas é importante a gente falar mais também sobre a própria maconha e os seus benefícios. E quando a gente fala de maconha, a gente fala sobre maconhas. Existem 3 tipos: a sativa, a índica e a ruderalis. Cada uma delas tem a sua particularidade. A sativa é um dos tipos de maconha mais elevados no canabinoide THC. Eles funcionam bem para combater os sintomas de depressão, fadiga e os sintomas também do tratamento de câncer. Já a índica, essa planta tem um efeito mais sedativo e coloca o corpo inteiro em um profundo estado de relaxamento. O tipo de maconha índica são mais ricos em CBD, para quando a pessoa precisa de um relaxamento mais profundo, né? As questões de dores crônicas, ela tem boa qualidade de cura e ajuda não só, né, nessas questões de dor, mas também com insônia, os espasmos musculares, e ela também serve para enxaqueca. Já a ruderalis é a menos utilizada de todas elas. Ela é uma das 3 espécies primárias da maconha. E essa espécie de cannabis atualmente ela é muito importante para criadores e para cultivadores, porque muitos deles acabam cruzando essas linhagens com outras espécies para definir o tamanho, o tempo de crescimento e de uma nova planta cannabis, porque aí o que acontece? O cultivo e o cuidado com essas plantas são muito específicos. Então quando você cruza e você consegue controlar essa planta, você acaba criando uma espécie fácil de crescer indoor, dentro de apartamento, casa, você estimula uma produção rápida de forma diferente para quem precisa tanto de THC quanto do CBD. No entanto, a ruderalis tem pouco THC, então assim, o uso recreativo feito com ela é muito pouco. Ele é utilizado mais para quem busca os canabinoides do CBD, porque no canabidiol você ainda consegue achar quantidades que você possa fazer, tipos de medicamentos ou óleos com o próprio essência da maconha. A ruderalis não é muito utilizado para fumar porque ela tem baixo THC, então acaba não sendo utilizado no uso recreativo. Você ainda encontra as propriedades de CBD, que é o que as pessoas acabam fazendo mais a utilização, que é para a extração do óleo e a criação de remédios com base do CBD. Por muito tempo, os canabinoides, que são as substâncias da maconha, foram divididos em 2 lados. A velha história que a gente já conhece entre o bem e o mal. Do lado bom, o CBD, que é o canabidiol. E o lado supostamente ruim, o THC, que é o tetrahidrocannabinol. Mas existem mais de 100 outros canabinoides. Mas a gente vai focar nesses 2 que são os mais conhecidos. Eles funcionam bem em tratamentos médicos no corpo humano porque eles contam com semelhanças de substância que o nosso próprio organismo produz. E eles se ligam aos mesmos receptores que a gente já tem, localizados no cérebro e no corpo humano. Mas vamos falar de forma prática e trazendo para o nosso dia a dia. Da maconha já existe uma infinidade de produtos que vão muito além dos medicamentos. Aqui no Brasil, toda a repercussão sobre esse tema acabou se desenvolvendo em torno do debate sobre o uso do CBD e do THC como medicamento. Mas nos países onde a maconha foi descriminalizada ou legalizada, já existe toda uma indústria que fatura bilhões e emprega milhões de pessoas por ano. Só nos Estados Unidos, no último ano, eles faturaram mais de 47 bilhões de dólares. E quando a gente fala sobre a grande variedade de produto, não é um exagero. Da cannabis, a gente consegue produzir roupas e calçados, consegue produzir produto de beleza, óleo de cozinha, chocolate, papel, tinta, combustível, cerveja, supositório contra cólica menstrual, biscoito, goma de mascar, bala, sorvete, tecidos e muito outros produtos que fazem da cannabis uma matéria-prima valiosa para a indústria mundial.
Desencaretar e ver a maconha com outros olhos é encarar que essa planta, que por todo esse tempo foi renegada, é uma grande ameaça para as indústrias que produzem diversos desses produtos de forma sintética. É a velha proibição que convém. Tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo, eu vou deixar os links aqui embaixo. Link de pesquisas, de dado, porque sempre a nossa maior arma vai ser a informação. E a melhor forma de combater qualquer tipo de preconceito, que é o que nos limita absurdamente, é a informação. Então aqui embaixo eu vou deixar o link de vários desses assuntos que eu tratei aqui nesse vídeo. E outra coisa, em 2014 eu produzi uma matéria, eu não sei se foi 2014 ou 2015, eu produzi uma matéria para Band, que era exatamente entrevistando mães que naquela época, de forma ilegal, plantavam maconha dentro de casa e produziam os próprios remédios para os seus filhos, tanto utilizando o THC quanto o CBD. Para entender melhor toda essa história, uma dica que eu dou é para as pessoas procurarem por um documentário chamado Ilegal. Hoje em dia, essas mães, a maioria delas, eu acho que já tem autorização da justiça para importação do medicamento vindo de fora, mas algumas também têm a permissão judicial para plantar maconha aqui no Brasil. Eu não sei se ainda tem na Netflix, mas não é difícil de achar, acho que você acha fácil no YouTube, que é mostrando exatamente a trajetória dessas mães, que aquele tempo de forma ilegal, e aquele tempo que eu tô falando são 3, 4 anos atrás, tratavam seus filhos de forma ilegal com a maconha, porque elas entendiam que de forma inquestionável a vida dos filhos se transformavam de forma positiva com o uso dos medicamentos à base de THC, CBD e todas as outras substâncias que a maconha pode oferecer. E se você ficou até agora assistindo, né, porque eu sei que esse vídeo ficou longo, você deixa aqui no vídeo escrito 4h20, que eu vou saber que você teve paciência de assistir todo esse meu vídeo. E para não perder mais nenhum conteúdo, se inscreve, ativa as notificações, curte, comenta e compartilha com todo mundo. E para fechar, eu trago duas informações. Em nenhum país onde as drogas foram legalizadas ou descriminalizadas, elas tiveram crescimento do usuário. Pelo contrário. E falando sobre a maconha, não há nenhum registro na história de nenhum caso de overdose de maconha. Ou seja, ninguém nunca morreu por utilizar maconha. Já um estudo da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o uso nocivo do álcool mata mais de 3 milhões de pessoas a cada ano no mundo. Então vale a gente refletir, né? Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá!